Hoje nós vamos ver Gênesis 28 e eu vou comentar só os últimos versículos do Gênesis 27 para que a gente faça a introdução com uma visão melhor. É, Após ter aquele problema entre Jacó e Esaú, de Jacó ter roubado, ter enganado seu pai a respeito de ser o primogênito, Esaú ficou com muita raiva, né? Com ódio de Jacó e pretendia matá-lo quando seu pai morresse. Então a sua mãe, muito preocupada, Rebeca, disse a ele para ele ir lá na casa do tio dele, que era irmão de Rebeca, Labão, para que ele escapasse, né, do irmão. Aí ela foi o quê? Queixar-se para Isaque das filhas de Esaú, as hititas. E Jacó foi falar para ele: olha, se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as jovens hititas como essas que Esaú escolheu, perderei completamente a razão de viver. Aí já começa o versículo 1 do capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó à sua presença e o abençoou. Olha só, e o abençoou. Agora foi algo sabendo quem era, espontaneamente, e lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. O Senhor, ele é muito. A gente vê lá desde Gênesis, tudo o Senhor separando. Separando a luz das trevas, separando a luz, as águas de cima, as águas de baixo. Nosso Deus é um Deus de separação. Não dá para servir a dois senhores, né? Então aqui ele fala para não pegar mulheres ali daquela terra, mas ir o quê? Lá na casa de Betuel, que era o avô materno dele, e escolher uma das filhas de Labão para que pudesse ser esposa dele. E aí ele fala da a bênção para Jacó, né? Faça multiplicar, frutificar e multiplicar, e que tornes uma grande nação. E que Deus te conceda com toda a tua descendência a bênção de Abraão. Você vê, olha, Abraão, foi Isaac, agora passando para Jacó, a fim de que possuas terras em que vives, porque até então a terra ainda não era deles, ali habitava o povo cananeu, né? Assim despediu Isaac a Jacó, que foi lá para a casa do seu tio Labão. E Esaú ficou sabendo que o pai havia abençoado Jacó, que tinha falado para ele buscar uma esposa. Ele viu que Jacó obedeceu ao seu pai, e sabedor que Jacó também não via com bons olhos a sua esposa, ele teve uma atitude mais rebelde ainda. O que ele fez? Ele foi na casa de Ismael. Lembra de Ismael? Ismael é irmão de Isaque, com o filho de Abraão, com Agar, a escrava. E tomou como mulher Maalate, que era filha de Ismael. Ó Senhor Jesus, que quando o Senhor nos mostra caminhos que nós não estejamos andando de acordo com o caminho dele, que nós possamos nos arrepender e voltar, né? E não ficar revoltado com isso e andar conforme nossas próprias revoltas, né? Porque aqui a gente vê claramente que ele falou: já que não estão me aceitando dessa forma, então agora eu vou ser pior ainda. Ó, que o Senhor nos guarde de tal coração, né? E aí Jacó foi para Berseba. Olha, era um caminho longe, mais de 900 quilômetros. Uma viagem, provavelmente ele estava sozinho nessa viagem. Um percurso difícil, com risco de vida. Então imagine, num momento, Jacó estava na casa dele, era um homem pacato, não saía quase de casa, tinha o conforto, tinha a segurança, era protegido da mãe, tinha agora também a bênção do pai, mas agora ele não tem nada disso.
ele não tem a casa, ele teve que sair e andar, tem desconforto, está sem segurança, está desprotegido, mas vamos ver o que acontece agora. E chegando a um determinado lugar, ele parou para pernoitar. E ali ele pegou uma pedra para usar como travesseiro e deitou-se. E nesse momento, quando ele estava dormindo, ele teve um sonho. E ele viu o quê? Viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé. Olha, primeira vez agora que após ele ter saído de todo esse da casa, de ser pacato, do conforto, da proteção dos pais, agora Deus pode falar com ele. Então, a primeira vez que Deus fala diretamente com Jacó: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A mesma coisa ele está falando aqui: eu quero agora ser o seu Deus. E ele diz assim: as terras sobre qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. E a pedra que ele pegou serviu para descanso, né? Quem é a pedra principal que o Novo Testamento diz a pedra principal e que os edificadores rejeitaram? É Cristo. E o Senhor também fala que é o nosso descanso. Ele fala em Mateus 6, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer, o jugo do Senhor é leve e suave. Então aqui, Jacó estava saindo o quê? De um conforto dos pais e indo agora para ter o quê? Levar o jugo do Senhor. Para descansar e aprender a descansar e a confiar em Deus. E aí também vem a promessa do próprio Deus agora falando. Antes era Isaac falando para ele. Agora é o próprio Deus falando para ele: olha, no sonho, tua posteridade se tornará numerosa, como a poeira do solo. Tu estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por intermédio da tua descendência. Olha que coisa gloriosa. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei eu farei você voltar a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Por que o Senhor estava falando isso para Jacó? Porque de Jacó vinha a promessa que hoje chegou a nós, Jesus Cristo. O Senhor não deixa os planos dele serem frustrados pelos nossos caminhos. Agora, o que nós vamos ver aqui? Com toda a promessa que Isaac deu para Jacó, agora o Senhor, Deus falando com ele em sonho, o que passa na nossa mente? Nossa, agora Jacó vai ter uma vida maravilhosa. Não vai passar por sofrimento, não vai passar por dificuldade. Tudo que ele fizer vai ser ótimo. Nós vamos ver que não foi bem assim a história de Jacó. Teve sim a bênção de Deus, mas o Senhor trabalhou o caráter de Jacó, trabalhou a vida de Jacó. Então, muitas vezes a gente, por crer em Deus, ser do Senhor, a gente crê que as coisas têm que acontecer segundo o nosso coração. Mas o Senhor precisa trabalhar o nosso interior, separar o nosso interior, o nosso coração de muitas outras coisas que o nosso coração está apegado, não é verdade? Agora aqui seguindo o versículo, Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ele sentiu medo, falou: quão temível esse lugar. E aí ele falou: não é outro senão Bet-El, que vai ser a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Essa escada é o próprio Deus falando: a escada vai ser meu filho Jesus. Meu filho Jesus vai abrir um novo e vivo caminho para todos vocês. E aí eu poderei ouvir vocês por meio do meu filho.
E vocês, pelo meio dessa escada, que é Cristo que vai abrir esse caminho, vocês vão ter acesso a mim. Então aqui já estava o quê? Dando a promessa. Então você vê que muita coisa do que está aqui entre Abraão, Isaac e Jacó não se cumpriu na vida deles, mas se cumpriu em Cristo e hoje nós desfrutamos dessa bênção, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, o Espírito da verdade, o Consolador. E hoje, na era da graça, a era da graça nós temos, mas é bem claro a palavra de Deus, que é um tempo a era da graça, uma era vai vir a era do juízo. Então, por isso que nós temos que aproveitar esse momento, né, para aprofundar as nossas raízes em Deus. E aí depois levantou-se, né, Jacó ao raiar e tomou a pedra que lhe servira como travesseiro, olha, travesseiro descanso, colocou em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre seu topo. Aqui nós temos o que ele fazendo um memorial. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, isso é um memorial, são lembranças que a gente faz. E aqui ele chamou esse local de Betel, casa de Deus. Embora a cidade já se chamava Luz, mas aqui, olha, Luz e Betel, tem tudo a ver, né? Oh, que coisa maravilhosa. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo, Deus falou que já estaria com ele, mas ele aqui ainda vai reforçar: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir. Olha só, antes ele queria a bênção de várias coisas da casa do pai, de Isaac. Hoje ele está preocupado com a necessidade básica, porque ele sabia que ele estava saindo de um lugar para ir para um lugar desconhecido. Então ele fala: olha, cuidar de mim nessa viagem, nesse caminho, guardar o meu caminho por onde andar. Eu não sei direito por onde eu vou andar, dando-me pão para comer e roupa para vestir. E se eu voltar, quer dizer, retornar para a casa dos meus pais, salvo para a casa de meu pai, então Deus será o meu Deus. Então, Jacó, ele precisava realmente ser trabalhado pelo Senhor para ele crer que Deus que o Deus de Abraão e Isaac era o Deus dele. E nós vamos ver isso no decorrer da história dele, né? E esta pedra, ele diz, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Nessa época ainda não havia a lei de Moisés que sobre dar o dízimo, mas o coração do homem já tinha esse desejo de saber que tudo que chega a ele é porque Deus deu a bênção e permitiu. Então devolveu uma parte ao Senhor. Que vocês possam ser abençoados com essa leitura. Jesus é nosso Senhor.